Olá, pessoal. Vamos ver se agora vai dar certo, se nem eu e nem o Paulo fica congelado. Vamos lá esperar aqui um pouquinho para a gente falar sobre esse tema, né? Que é relacionamento com os filhos. Olá, Francis. Vamos ver como que vai ficar aqui, se vai melhorar. Agora estão me vendo. Não estou congelada. Agora vamos ver se o Paulo não vai estar congelado, né? Vamos ver. Esperar aqui o Paulo chegar para a gente falar sobre esse tema interessantíssimo, que é a relação com os filhos aí nessa visão sistêmica. Eu acredito que vai somar bastante aí para cada um, tá bom? Sejam bem-vindos, bem-vindas, quem for chegando, Maristela, minha amiga, Ana Paula, Ana Cristina, Manuela. Agora eu tô só esperando o Paulo pra gente... Ah, o Paulo entrou. Deixa eu chamar aqui, ver se vai dar. Tô aguardando aqui um pouquinho o Paulo. Vamos ver se vai dar ou se é o povo que está por baixo que não carrega. E aí, tudo bem? Agora eu que estou Ixi, congelado. agora é você que está escuro. Eu acho que o povo que está por baixo está apagado, sabe? O Eu que agora que fiquei será que houve? congelado aqui. Eu fiquei Pois é, peraí. congelado aqui. Eu que te chamei. Me manda, sai e me manda a solicitação. Entra de novo, tá bom? Pode ser, Paulo? Eita, gente, é porque o tema é muito quente, acaba que, né? O negócio está demorando a pegar no tranco, mas vai valer a pena. Guarda aí, só um tiquinho. Aguenta aí. Tá bom? Deixa o Paulo me mandar a solicitação aqui, que não sei, né? Eu acho, não sei o que nunca aconteceu isso. Eu já fiz mais de 70 lives e nunca tinha acontecido isso, mas sempre tudo tem a primeira, sempre tem a primeira vez, então vamos ver como que fica. Só esperando, por hora vão chegando, sejam bem-vindos, bem-vindas todas. Só aguardando o Paulo chegar para gente, que a gente já começa com esse tema interessante, né? Que é relacionamento com os filhos na visão sistêmica. Vou só esperar o Paulo me mandar a solicitação, que aí vai que dá certo. Então, estou aqui torcendo, dedos cruzados, para Paulo me manda a solicitação, tá? Que aí eu te aceito aqui. Torcendo aqui, dedos cruzados. Oi, Paula, tudo bom, minha linda? Agora foi. Que maravilha, eu tava aqui, ó, dedos cruzados. Lá no Nordeste a gente fazia isso, né? Faz figa que É. é para dar certo. Então, eu fiz aqui e deu certo. Que bom, né? Ou faz para não Então, marcar gol, né? Não marca, não marca. ou para dar certo ou para não dar, né? Mas nesse caso era para dar certo. Paulo, satisfação em Aí, ver você, querido. De verdade. satisfação é minha. Eu estou feliz de estar aqui de novo. É, a gente só mudou as posições, tá, gente? Isso acontece, né? Agora eu tô por cima, ele tá por baixo e deu certo. Cadê Isso. meu marido e a Ana? Gente, olha, é brincadeira. A Ana está aí. Oi, Ana. Tudo bom, lindona? Sortuda. Né? O Paulo também é um sortudo, que a Ana é uma linda. Obrigado. Somos, né? Sim, sim, é Somos. verdade. Isso é bom. Bom, perdemos Então, minutinhos, mas ganhamos não, não, outros, né? é verdade, é verdade. A gente foi ajustando aí. E, Paulo, e esse tema, né? Como é que surgiu esse tema? Você quer falar alguma coisa antes? O que que você pensou? Porque agora a gente inverteu as posições, mas você é quem está no comando, por favor. Você é que manda, lembra? Não, na verdade, nós não controlamos nada, né? Então, Nada. o que eu penso sempre no tema é que é uma coisa que já era um desejo nosso, né? Fazer alguma coisa juntos. E eu me Sim, lembro que fui fazer a primeira com o Jax.
e para falar de relações familiares, de crianças também, que é uma coisa que eu gosto muito. Isso faz parte da minha experiência terapêutica como psicólogo clínico. E com a visão sistêmica, tudo fica mais amplo, tudo fica um pouco melhor e mais fácil da gente entender. Então, quando a gente propôs o tema, né? Oi, tia, tudo bem? Era falar, né? Eu por mim, você por você. Para falar do equilíbrio nas relações familiares. E o equilíbrio está dentro das ordens do amor, né? Segundo Bert Hellinger. E também esse equilíbrio ele vem de encontro também com as ordens da ajuda, né? Para nós terapeutas, para os pais. Então achei muito legal porque nas ordens da ajuda também faz menção a esse equilíbrio que precisa ter nessa relação de troca em família, né? Um com o outro. Então a gente hoje vai discorrer um pouco sobre isso. Se surgirem perguntas, a gente puder responder, nós vamos responder. Se ficarem muitas perguntas, eu sugiro que vocês anotem e guardem, porque aí, conforme for o andamento, né, Maria, a gente pode voltar na quinta para fazer só respostas, né? E eu acho perfeito Então, isso, porque assim, quando a gente tem uma teoria para passar, né? Um entendimento. E daí, quando a gente consegue passar esse entendimento completo, muitas perguntas já são respondidas, né? Ao longo no decorrer do que a gente vai esclarecendo. E se, além disso, ainda ficarem as perguntas, aí eu tenho feito dessa forma, deixado a quinta-feira para a gente só responder perguntas, porque aí fica riquíssimo. As perguntas, elas sim. são embasadas também nesse entendimento já da visão sistêmica. Então, eu fiz assim com a Paula e ficou muito, muito legal, né? Então, é essa a minha proposta, mas a gente vai ajustando de acordo com a necessidade, com o fluir aqui da própria live, tá? E da necessidade do grupo que está aqui, né? Um grupo de 35 pessoas, então muito legal. E eu, se você me permitir, eu queria começar com uma frase do Bert Hellinger, falando sobre crianças. Vamos lá. Posso? Claro, deve. Então vamos lá. O Bert diz o seguinte: crianças difíceis não existem. Aquilo que parece difícil é um amor especial dentro da criança, pois a criança que causa dificuldades está conectada a alguém que não tem lugar na família. Bert Hellinger. E aí, o que você acha dessa frase? Hoje à tarde, quando eu li esse post, eu fiquei... Nossa, isso me deu uma sensação de clareza, assim, né? De compreensão, de entendimento, né? Porque eu lido muito com crianças com transtorno de conduta, né? Desafiadores, opositores, geralmente com comorbidades em agressividade, hiperatividade e tudo mais, né? E quando você é um psicólogo clínico, sem uma visão sistêmica, sem uma formação em constelação, a gente olha somente para aquele indivíduo, né? Somente para aquilo que ela está trazendo. Só para o sintoma, né? Muitas vezes. Como sintoma, é. E é para aquilo que os pais trazem também. E às vezes a gente se esquece, né? Na visão sistêmica permite olhar além daquilo, né? Não só o que os pais trazem, mas o que está por trás deles, né? Sistemicamente, na família e também aquilo que é a queixa, né? Que a criança também traz e a dificuldade que ele tem, né? Então eu sempre falo que uma criança é um desafio, né? Aqueles filhos desafio, né? Alguns pais gostam de chamar filhos de desafios ou filhos desafios, que são realmente difíceis de lidar. Eles estão o tempo todo sinalizando para nós algo que a gente precisa olhar e muitas vezes a gente não quer perceber ou não quer admitir, né? E sempre, para mim, fica muito claro que está ligado a uma ausência. Então, quando fala de alguém que foi excluído ou que não está presente no sistema, né? Eu até notei aqui, alguém que não tem lugar na família, né? Se ele não tem lugar, ele está ausente. Então, essa ausência, para mim, sempre foi muito clara. Então, às vezes, é ausência de afeto, é ausência de carinho, é ausência de interesse,
é a ausência de presença mesmo, simplesmente estar próximo, se fazer presente. E às vezes eu me fazer presente, eu não preciso estar lá 100% do tempo com a criança, né? Eu me lembro de um pai que ele falava, olha, eu quando saio está dormindo e quando eu chego está dormindo, já foi dormir. Então eu deixo 2 balinhas do lado da cabeceira da cama todos os dias, ou uma balinha, ou um docinho, eu deixo do lado da cabeceira da cama e deixo um bilhetinho. Para quê? Para ela saber que eu estive lá. Então isso traz a sensação que eu falo de suficiência e de preenchimento. Né? Então ele se fazia presente, mesmo na ausência física, com um gesto, com uma bala. Né? Então a filha ali, ela sentia a presença do pai, sentia o carinho, sentia o interesse, sentia o amor. Né? Por quê? Porque se fazia presente no gesto e na atitude. E às vezes a gente quer Muito, enxergar isso. Pode falar. muito, eu tô, assim, é muito interessante isso, esse ponto de vista que você trouxe, e eu queria contar uma história, né, sobre essa questão da criança apresentar um sintoma como sinalizador de uma ausência. Uma vez eu Sim, atendi uma criança e a dificuldade dele era que ele não conseguia se concentrar para aprender, né? Tinha dificuldade no aprendizado. E daí eu foquei no olhar daquela. E quem levou ele foi a mãe, né? Então eu olhei para o olhar dele e o que me chamou a atenção é que o olhar dele era muito parecido com o da mãe. Eu foquei nos dois olhares e eu falei, gente, mas que coisa, né, interessante. Aí tudo bem, fomos pro atendimento, eu fui pro atendimento a ele e em seguida eu fui atender a mãe, né? Então, no atendimento dele, o que que se mostrou? Que ele olhava para um irmão que tinha sido abortado antes dele. Então, no atendimento, ficou claro que a atenção dele estava toda voltada para esse irmão que não estava sendo contado. Então, é interessante ver os movimentos da alma, né? Porque eles são mais urgentes. A nossa atenção, o nosso amor fica todo ali voltado para algo que é mais urgente para o sistema e não para nós. Então, esse menino estava olhando para essa criança, a gente fez o movimento dele olhar para o irmão, colocar o irmão na ordem, né? Que era o primeiro, ele era o segundo, e isso foi o atendimento dele, né? Em seguida, eu fui atender a mãe, né? Ela trouxe uma questão de depressão e tudo. E quando a gente fez o movimento, ela olhava para o mesmo ponto. para o mesmo lugar, não é? O mesmo lugar. E aí ficou claro para mim, o olhar dos dois estavam íntimos. O olhar dos dois denunciavam que eles olhavam para algo do sistema que estava excluído. Então, quando a gente trouxe de volta, né? Quando ela trouxe de volta essa criança que ela tinha sofrido um aborto e que ela não estava contando, então aquela peça que estava faltando dentro do sistema, eu uso peça, né? Mas aquele ser, aquele membro, pode ser colocado de volta no lugar. E aquele menino, a gente não sabe, né? O que aconteceu com ele depois, mas pelo que a gente vê com o trabalho das constelações, quando alguém que está faltando pode ter um lugar de volta dentro do sistema, as coisas se encaixam e cada um pode ficar com o que é seu e viver a sua própria vida, Sim. né? E quando eu fico com o que é meu, com aquilo que me cabe, né, que me é permitido dentro da minha hierarquia, dentro do meu tamanho, eu fico em paz com a minha família, eu fico em paz com o meu sistema e a minha vida ela segue um fluxo natural, né? Eu prospero, eu Sim. trabalho, eu sou feliz, eu tenho amor. Então tudo isso que a gente fala do equilíbrio, porque a ausência causa essa desarmonia. Então essa desarmonia que muitas vezes, às vezes a gente não entende por quê, mas você não sabe. Eu fiz
5 tentativas para engravidar, tá? A 5 não deu certo. Tem 5 pessoas para incluir até a chegada de outro, não é? Então, muitas vezes as pessoas não se reclamam, eu perdi. Ah, foi um aborto espontâneo, foi induzido, ou às vezes abortei, nem eu sei, né? Eu, por exemplo, descobri que eu tinha uma irmã gemelar nas constelações familiares, e depois ficou muito claro no mapa astral, um ano depois, né, no meu mapa, que realmente 99,99% eu era gemelar. Então, para mim, fez muito sentido isso, porque quando eu ouvi isso, quando eu vi na constelação, no primeiro momento, não entendia por quê. Mas um ano depois, quando fui fazer o mapa astral, e aí ficou claro ali, aí eu entendi por quê. A sensação no meu coração é que estava preenchido, estava todo mundo ali, não faltava mais ninguém. Uma frase Então, do Bert, que ele fala é o seguinte, que completude significa que todos que pertencem ao meu sistema têm um lugar. Quando eu dou um lugar para todos que pertencem, eu me sinto completo. Então, quando a gente tem essa sensação de vazio, né, é porque está faltando alguém. Então, inclusive a depressão, né, ele traz nessa visão sistêmica, que a depressão é a falta de um dos pais. Olha só isso, sim, né? Então, você está vazio. Assim como? Assim como o vício, né? O vício, muitas vezes, é a busca pelo pai. Então, o viciado, ele busca o pai através das drogas ou de algum vício aí também, né? A gente sabe que sistemicamente está atrelado a isso. Exato. E uma outra coisa importante, a gente tem por natureza querer excluir tudo que causa dor e sofrimento na nossa vida, né? Então a gente está com uma dor de cabeça, a gente quer tomar um analgésico e ficar livre da dor de cabeça, né? Então tudo que nos causa dor, nos causa sofrimento, o nosso estigma maior é querer se livrar disso em um determinado momento. Só que existem algumas dores que a gente precisa acolher como fazendo parte, né? E a gente aprende isso na constelação. E então qualquer briga que a gente tem em casa, a gente já quer excluir. Não quer olhar, não quer conversar, quer deixar de canto, fica de bico, não almoça na mesa, não janta, pega o prato e vai comer no quarto, ou não come, ou não toma café. Então, aí fica um monte de gente, né, fazendo birra, e geralmente não é só criança que faz birra, adulto faz birra pior do que criança, né? E às vezes está lá, eu não gosto da minha mãe. Faz 3 meses que eu não falo com ela. Tá, mas ela põe o café da manhã, o almoço e a janta, ainda passa e lava a sua roupa, não é? E aí, então, para que serve essa mãe, né? E eu ainda me acho maior que ela. Eu ainda me acho num patamar mais elevado. E isso também é uma desarmonia muito grande, né, para o sistema. E aí eu falo assim, eu estou esperando meu pai pedir perdão para mim. Pai e mãe não pede perdão para filho. Pai e mãe é maior. Pai e mãe é rico. Pai e mãe é próspero. Eles são grandes, são gigantes, né? Filho é pequeno, é menor e é pobre. Sabe? São eles que têm os recursos, são eles, né, Paulo? Isso. E se eles quiserem se tornarem grandes, grandiosos, ricos, eles precisam aceitar essa condição de ter vindo depois, de receber aquilo que foi necessário, que os pais podiam dar, e que os pais podem dar é o suficiente. E às vezes a gente fica lá, eu queria mais, eu não tive, né? Você teve o suficiente. E você está vivo aqui, né? É a prova disso. Mas se você tá vivo, aquele suficiente que eu posso dar, não é? Então a gente pega assim, mas eu queria ter tido mais, né? E o contrário também é verdadeiro. Então tem essa fala, né? Eu não tive isso, então eu não posso dar aquilo. Olha, você não teve amor, mas você está tendo um filho, agora é a oportunidade de você exercitar o seu amor e ressignificar o seu passado com o seu presente. E ter um futuro melhor em paz. E as pessoas não pensam isso, né? A mesma coisa o pai que quer se realizar no filho. Cara, você não se realizou por uma condição diferente, por uma outra vida diferente, né? Agora, o filho, ele tem vida própria, ele tem vontade própria também, e às vezes ele quer seguir um caminho diferente do pai. E aí pronto, tá o pai e a mãe ficam bravos,
o pai e a mãe ficam bravos, aí fica de bico, aí como se excluísse esse filho porque não fez o que eu fiz, ou então esse filho faz o que o pai e a mãe falou, abdica da vontade, do desejo, do sonho, e passa enclausurado o resto da vida, insatisfeito com o pai e a mãe, olha para o pai toda vez, olha e briga. E o pai nunca está bem, nunca está bem com a relação. É uma relação de ódio, por quê? Eu não fiz o que eu pude. Meu pai não deixou eu estudar na faculdade que eu queria. Eu tive que fazer isso aqui, né? Então, e aí fica essa briga, e tem dois viés, né? Porque tanto tem o filho que exige muito do pai, né, e da mãe, e também tem a mãe e o pai que exigem demais do filho, né? Eu queria Então, falar, eu queria até contar um atendimento acerca desse tema que você trouxe, só para a gente ilustrar, porque eu acho que com os exemplos fica muito rico, né? Eu acho que semana passada, ou há 2 semanas atrás, eu atendi um rapaz, 21 anos. Um menino muito, muito educado, muito... Um menino assim, que você olha e vê que é um bom filho, sabe? Bem criado, bem educado. E o problema dele é que ele estava desinteressado do curso. E ele está fazendo medicina e ele não quer mais fazer o curso de medicina. Então, ele ficou numa incerteza tão grande, num conflito interno tão grande, porque ele quer desistir do curso, mas os pais querem que ele, principalmente a mãe, que ele continue fazendo o curso. Então, ele entrou num processo tão violento que ele está tomando remédio para bipolaridade. Porque ele está entre continuar, né? Você entende isso melhor do que eu. Entre continuar, porque os pais querem, e desistir, né? Então, durante o atendimento, o que ficou claro? O bisavô dele era médico, e daí o sonho desse bisavô era que o filho se tornasse médico. O filho não se tornou médico, o avô dele se tornou dentista. Então, passou essa transferência, essa pressão do sistema para que o pai dele fosse médico. O pai também não foi se formar em medicina. E aí, para quem que recaiu a pressão de fazer medicina? Para o bisneto, né, no caso. Então, eu mostrei a dinâmica para ele, e então, com 21 anos, eu falei para ele, olha só, você precisa... se você não quer fazer o curso, você precisa comunicar isso, porque é o seu futuro, né? Os pais, eles não podem decidir o destino dos filhos, porque quem vai carregar esse futuro são os próprios filhos. Eu não posso dizer para minha filha, você vai formar nisso porque é um desejo meu. Eu falo para elas, meus amores, eu quero que vocês, o meu desejo é que vocês sejam felizes. Pode ser fazendo qualquer coisa, se vocês estiverem bem, é o desejo do meu coração. Então eu falei para ele o seguinte, você pode falar o seguinte, papai e mamãe, eu tomei essa decisão e eu estou disposto a arcar com as consequências. Mas o meu destino eu preciso decidir. Se eu precisar trabalhar para custear um novo curso, eu vou fazer. Mas eu não posso fazer isso só porque vocês querem. Então é a hora que é o tema da nossa live, né? Eu por mim, você por você. Esse é um desejo do sistema, mas eu posso fazer um pouco diferente. Porque imagine, Paulo, você formar num curso onde você não quer fazer aquilo, ele já estava doente no decorrer da formação. Você imagine até chegar ao final disso. Com certeza. E adoecer durante e posteriormente ao curso. E muito provavelmente ia comprometer o trabalho futuro, né? Até porque você fazer uma coisa que você não está afim de fazer não é legal. Por mais que você tenha formação, competência, a gente precisa dedicar um pouco de amor naquilo que a gente faz. Né? Eu penso sempre dessa forma. Eu me lembro uma pessoa que dizia assim, o que você quer fazer, meu filho? Né? Eu quero ser qualquer coisa. Tá, seja feliz. Mas para ser feliz a gente precisa fazer com responsabilidade. E precisa assumir a consequência dos atos
e sempre com muito respeito ao outro e principalmente ao seu corpo. E eu falo para as meninas aqui, apesar de eu deixar isso livre para elas, eu falo o seguinte: a escolha da profissão, você sempre precisa entender que você está a serviço das pessoas. Você serve a vida por meio das pessoas. Então, independente do que você for fazer, quem está no final da sua meta são as pessoas. Então, eu deixo isso muito claro. Nós vivemos e necessitamos dessa inter-relação para a gente se desenvolver. Então, essa troca de ajuda um com o outro, né, ela também tem um preceito básico que norteia essa relação de desenvolvimento. Então, eu preciso receber aquilo que é necessário para mim, os meus pais e as pessoas que me ajudam precisam dar o suficiente que eles possuem, nada mais, é dar aquilo que eu tenho, dar aquilo que eu possuo. E eu recebo aquilo que é necessário. Nada além, porque se eu receber mais do que eu necessito, a gente desarmoniza. Isso está nas ordens da ajuda. E a relação de pais e filhos? Não tem como os filhos devolverem para os pais aquilo que os pais dão, porque é um movimento de fluxo, né? E aqui vigora a lei da ordem, não existe equilíbrio entre pais e filhos. Os pais dão, os filhos recebem, e a forma que os filhos têm de fazer para compensar isso que receberam é um movimento para frente, né? É quando eles servem a vida e quando eles próprios têm os filhos deles e vão fazer isso lá pelos netos do papai e da mamãe, na verdade, né? Na relação de pais e filhos, não existe o filho compensar o pai por aquilo que recebeu. Ele só vai fazer isso quando ele constitui a sua família com o filho dele. Aí sim ele se torna maior. Eu acho que eu antecipei falando um pouco disso lá, né? Mas nessa relação os pais são sempre os maiores, eles vieram ricos, eles vieram antes, eles são sempre muito ricos, né? E o filho quem é? Ele é o menor, é o mais pobre, é o mais fraco. O pai é sempre forte, é sempre rico, é sempre o maior. E às vezes a gente não consegue estabelecer e aceitar isso, né? Mesmo que depois de criança eles começam a se desenvolver e a gente precisa dar limite, e é onde começam os maiores, né? Porque às vezes o filho acha, porque ele estudou fora e voltou formado, que ele é mais inteligente que o pai. Ou o próprio pai maior, acha que o filho agora sabe mais do que ele, então deixa o filho comandar a vida dele. Então, né, não é legal, se desarmoniza, né? E nessa relação que às vezes a gente fala de compensação entre adultos, né? Então a gente sempre deve ajudar com uma postura adulta. O pai, quando dá, ele dá porque ele é maior. O filho não pode compensar o pai. Essa relação de compensação, que muitas vezes existe, ela só vai se dar na relação quando ele for o pai, com os filhos dele, né? Hein, Paulo, isso é interessante isso. É interessante isso que a gente não consegue, né? Você fala, mas às vezes eu queria compensar. Não tem compensação. Eu recebo o que você pode me dar. O que você tem para me dar. E aquilo que você pode me dar precisa estar dentro do que eu necessito também, né? E aí o que eu necessito, muitas vezes, pode ser menor do que eu gostaria, né? Mas essa compensação não há, né? E o que eu acho muito bonito dessa forma que o Bert traz de olhar é que aqui, né, os pais são grandes, os filhos são pequenos e recebem, né? E aí aqui para os pais, eles são pequenos, então eles se abastecem aqui dos pais, depois lá na frente, eles também se tornam pais, e aí eles são grandes para os próprios filhos. E um dos sintomas, né, que a gente vê dentro do relacionamento entre pais e filhos é que quando eu quero ser maior do que o meu pai e a minha mãe, o que acontece quando eu tenho filhos? Os meus filhos vão querer ser maior do que eu. Então é um sistema invertido. Então eu tenho uma professora, a Wilma, que ela usa assim, um termo errado, só para a gente gravar mesmo. Ela diz assim: quanto mais menor de pequeno a gente é diante dos pais, muito mais maior de grande a gente é diante dos nossos filhos.
não é? É. Porque aí eu só posso ser grande para os meus filhos se eu aprendi a ser pequeno com os meus pais. Então, existem pais que eles, como você colocou, né? Eu vou dar o exemplo do meu pai. Meu pai era um homem analfabeto, morava no interior do Ceará, mas ele queria que os filhos estudassem. Então, ele se esforçou, ele trabalhou de roça, ele trabalhava para levar todos os recursos para as irmãs que acolhiam os filhos dele. E aí, assim, ele tinha muito orgulho desses filhos que estudaram, que se formaram. Então, ele tem um filho que se tornou oficial aqui da polícia. Então, isso para ele era um motivo de orgulho. E aí, eu me casei com um oficial de polícia e às vezes eles estavam lá deitados no alpendre da casa dele, lá no interior do Ceará. Aí ele se enchia de orgulho e dizia assim: nossa, mas tem 2 oficiais da polícia deitados na minha área. Então, o meu pai, ele tinha uma tendência que se os meninos quisessem ser maior do que ele deixava por essa condição dele, sabe? A minha mãe já era diferente. Se um filho experimentasse fazer esse movimento de ser maior do que ela, menino, ela virava desse tamanho, sabe? Ela crescia, ela ficava uma gigante. Na hora, ela botava a gente no lugar. O papai, se a gente não tivesse cuidado, a gente poderia, porque ele não impunha esse limite. Talvez por essa própria dinâmica dele, né? Então, assim, é muito, a gente dá muita sorte quando a gente tem pais grandes que nos põem no nosso lugar. Mas tem muitos pais que eles não conseguem, porque às vezes eles têm uma demanda lá com o próprio pai, aonde eles querem ser grande lá, e aí eles são pequenos aqui para os filhos. Aí os filhos estão em risco. E aí aparecem vários sintomas que você sabe muito melhor do que eu aí nos seus atendimentos, né, Paulo? É. Aí a gente precisa pensar sempre, né? O pai e mãe, ele tem, além de ser maior, de ser mais rico, né? Como o Bert fala aqui, né? Eles são superiores, são ricos, são grandes, e os filhos são pobres e necessitados, né? Até aqui eu anotei para falar. Uhum. Mas eles são dotados de amor, então esse amor é o poder maior que a gente tem, né? E quando você fala da sua família, você fala de se submeter à circunstância que estava ali naquele momento, né? Com a mãe e com o pai, né? E eu percebo que a desarmonia sistêmica, ela também traz um problema emocional, né? Muito grave, muito grande. E como eu disse, acho que numa outra live, os filhos nascem, eles mudam toda a rotina do pai, não porque eles querem mudar, mas os pais mudam toda a rotina do casal e da casa e da família, elegendo o filho como o maior lá no topo da pirâmide, né? E eles ficam escravos, né, desse filho. Então a vida passa a ser a partir do filho. E o filho está ali, está crescendo, está se desenvolvendo e está recebendo uma atribuição maior de, de ter que gerir essa família sem ter ainda condições, né, emocionais para fazer isso, físicas, emocionais para fazer isso. E aí, quando se instala esse problema da desarmonia sistêmica, né, dessa falta, dessa quebra na hierarquia, esse A inversão desequilíbrio, da ordem, né? a inversão da ordem e também a consequência grave do problema mental, da emocional, o que vai trazer aí um problema de conduta, que é muito comum, né, que é o mais prevalente para mim, além da agressividade, né, e dos desafios que a gente vai enfrentar no dia a dia. Então, quanto mais a gente perceber, né, a gente fica exigindo até, e o filho fala, tem coisas que eu não consigo dar, né? A minha mãe quer, mas eu não consigo dar, e aí? Mas eu preciso da minha retaguarda, né? Eu preciso me sentir seguro. E para eu me sentir seguro, eu preciso me colocar menor, porque eu sou frágil. E quando eu sou frágil, o meu pai é maior, qual é o instinto natural, né? De preservar a vida, de proteger da vida, né? Aquele instinto protetivo, né? É. Então, E fala. pode concluir.
Não, vamos embora, vai lá. É que eu observo, né, que de postagem de pais e mães que coloca assim, né, quando o filho nasce, meu filho, minha vida. Aí eu olho para isso, eu falo, nossa, olha a carga que essa criança já traz, né? Quando o pai ou a mãe coloca essa criança nesse patamar. Se alguma coisa acontecer comigo, já imaginou? Eu sou a vida do meu pai, eu sou a vida da minha mãe. Então aí você Imagina, já, né? não é? Você já consegue identificar uma desordem, né? Uma inversão de ordem, que a criança ela está sendo colocada no lugar onde não é o lugar dela. Faz sentido para você? Sim. E não é só isso, né? Às vezes são nomes, sobrenomes, né? São júniors, filhos, netos, né? E também já vem também com uma carga, parece que eu tenho que responder igual ao meu pai, né? Ah, eu tenho que seguir a profissão do meu pai. Ah, eu preciso fazer. Então, tudo isso, eu penso que sempre traz uma descompensação, né? Um desequilíbrio. E fica uma desarmonia muito grande, né? E isso quando também a gente não se coloca no lugar do outro, né? E às vezes quer fazer pelo outro, né? Tipo, eu por você, você por mim, né? Porque não é só eu por mim, você por você. Mas às vezes eu quero morrer pelo meu pai. Eu me coloco no lugar dele. Ou da minha É, mãe. eu tenho exemplo disso aqui na minha casa. Posso falar? Você concluiu? Sim, claro, fica à vontade. Final do ano passado, nós estávamos com um problema seríssimo aqui em casa, né? Nós temos uma menina de 13 anos, a nossa filha mais nova, e a gente estava tendo, assim, eu estava tendo um problema de relacionamento com ela muito sério. E você imagina, né? Eu sou terapeuta, já tenho 11 anos que conheço constelação familiar e todas as outras abordagens que a gente vai estudando. E eu cheguei numa situação, Paulo, que eu não sabia o que fazer. Cheguei para o Jacques e falei, amor, eu não sei o que fazer, eu não estou sabendo lidar. O que eu observo, Paulo, aqui no meu laboratório chamado Casa e Família, né? Que É, os filhos, eles olham para aquilo, como eu falei antes, para aquilo que a gente também está olhando muitas vezes de forma inconsciente, mas eles também olham para aquilo que a gente não quer olhar, ou que a gente não dá conta de olhar. Então, o que essa menina me mostrou, né? Eu levei ela, nós levamos para um evento de constelação, para fazer uma constelação. Eu falei, eu preciso olhar o que está acontecendo. Porque a ordem estava completamente invertida e ela não se submetia, de jeito nenhum. E uma vez, numa discussão nossa, ela falava assim para mim, repetidamente: me deixa, me deixa, me deixa. E aquilo ficou gravado na minha cabeça. Falei, gente, tem alguma coisa aqui fora de lugar. E daí a gente foi lá e fez a constelação. O que se mostrou na constelação? Que ela estava olhando para o mesmo lugar que eu, só que ela queria assumir algo por mim. Então ela pulava inconscientemente na minha frente para olhar para um filho que tinha sido abortado e que eu não estava olhando porque eu nem sabia. Então ela estava completamente. Eu olhava inconscientemente para essa criança, só que o fato de estar inconsciente, para mim estava tudo certo ainda, né? Mas ela é, veio com esse sintoma para me mostrar. Então, como ela estava querendo fazer algo por mim, ela se sentia muito maior do que eu. Então, ela não se submetia à ordem, estava completamente invertido. Então, assim, depois que a gente fez essa constelação, ainda passou um tempo, né? Foi em novembro do ano passado, ainda passou um tempo para as coisas irem para o seu lugar. Então, ficou tudo muito revirado. Eu fiquei ainda uns 15 dias que, para mim, estava tudo ali, né? Você sabe como que é quando a gente faz uma constelação. é. Ela também. Mas aí depois tudo foi acalmando, sabe? Foi decantando ali. E hoje a gente consegue ter uma relação de tranquilidade. Mas eu vou te falar que foi um grande desafio.
Então, os filhos têm essa questão comportamental, né, que a gente coloca os filhos fora do lugar e quer que eles assumam algo por nós, mas também tem algo que eles pulam na frente de uma forma inconsciente para nos mostrar algo que a gente ainda não enxergou. E eles até pela sensibilidade, né, e também pelo sistema, né, eles parecem que têm uma capacidade maior de se identificar com algo, né, do sistema familiar. Então, muitas vezes bem identificado, principalmente nas questões dos abortos, né, isso é muito comum, né, essa identificação com os irmãos que não vieram, né, ou que se é gemelar, parece que está sempre faltando algo, né, eu vim, o meu irmão não veio, ele morreu, é a minha irmã, e aí eu fico como se eu sentisse culpa de viver, porque faltou uma parte, né, que também era para estar aqui. Então fica um vazio, né, isso também precisa ser harmonizado e reconhecido. E muitas vezes também algumas doenças, né, que são o Fred sempre contou uma história muito interessante de uma mãe que foi constelar a filha que estava com anorexia grave, assim, e internada, já estava na fase terminal, e ela se identificava com o avô, ela queria morrer pelo avô, né? E foi só inverter os papéis na constelação, e em uma semana ela teve alta e saiu do hospital. Então são coisas que a gente toma conhecimento, fica sabendo, né? Então muitas doenças, elas vêm com o caráter de alerta, de chamar atenção para algo, é uma denúncia no sistema, né? Que algo está fora do lugar, né? Alguém está faltando. Então, quando você percebe que alguma coisa na rotina não está legal e assim você não consegue entender, pode ter certeza que tem alguma coisa que está fora, né? Alguma coisa está em desarmonia, está em desequilíbrio. E esse desequilíbrio, muitas vezes, requer muito naquela frase que nós iniciamos a live, né? Tem alguém que está fora de lugar, ou que não está sendo reconhecido, ou que precisa ser olhado, precisa ser incluído. Então, eu sempre penso dessa forma. Eu costumo dizer que eu faço uma comparação, né? Que a família, o sistema familiar é uma grande engrenagem. E cada membro é uma peça para que essa engrenagem funcione muito bem, né? No momento que eu tiro uma peça dessa engrenagem, ela vai enfraquecendo e vai mostrando, vai dando sinais de que está faltando alguma coisa. Então, sintomas das crianças, doenças, estão querendo nos mostrar algo. Por exemplo, quando o pai está excluído, né? Então, uma mulher separa de um homem e daí ela toma as crianças, ela ou ele, né? Pode fazer, mas como as crianças ficam mais com as mães, né? A gente observa mais, eu atendo mais mães aonde elas se separaram e aí ela separou do homem, mas o que acontece? Acaba que o entendimento é que não, eu separei do seu pai. Só que pai e mãe não se separa, né? Como a gente vê dentro da constelação. Separa o homem e a mulher. Só que no momento que o homem e a mulher separa, ela também exclui o pai. E eu fiz o curso de educação sistêmica, né? A formação aqui em Brasília. E assim, a maioria dos sintomas que a gente vê nas crianças é o pai que está excluído, Paulo. É impressionante. E aí os sintomas... Não é? Então, assim, a criança, a maioria dos sintomas que ela apresenta na escola, falta de atenção, agressividade, dispersão, esses transtornos que agora está muito na moda, quando você traz o pai de volta, a criança cura, a criança acalma. E isso é comum, né? E dependendo de como é feita essa separação, né? E hoje tem a alienação parental, que nós já falamos várias vezes com a doutora Franciele, é uma expert Aquela maravilhosa. Então a gente fala assim, quando a gente exclui esse pai, né? A mãe exclui esse pai da relação com os filhos, ela de certa forma, ela está excluindo os homens da sua vida, né? Não é só o pai dos filhos, né? Porque os que vieram antes têm precedência sobre os demais. Então ela termina esse relacionamento,
ela quer excluir esse pai da relação com os filhos, acreditando que isso, né, ela está certa, por amor, por ódio, por qualquer razão que seja, né, mais por ódio, principalmente nos casos de traição, e aí vão para outro relacionamento, continua levando o cara, né? E aí, o que acontece, né? Não vai se dar bem, né? A mesma coisa. E aí, esse pai que fica fora, esse filho também fica identificado com ele, né? Porque ele faz parte, né? E não dá para a gente excluir o pai da relação dos filhos. A gente é pai a vida inteira, até morrer. E a mãe é mãe a vida inteira, até morrer. Ah, eu posso não ver, posso estar longe, posso morar no outro país. Nós somos pai, não importa, né? Então, às vezes, assim, esse reconhecimento, às vezes, de que o pai é o pai, é o primeiro ponto que eu penso numa separação que pudesse trazer um equilíbrio, né? Esse é o seu pai, né? Aí a mãe começa a namorar, aí o garoto tem 5 anos, e de repente, né, o moleque vê aquele cara em casa, qual é o primeiro pensamento dele? Esse cara vai querer ser o meu pai, ele vai roubar o lugar do meu pai. Pronto, está instalado ali o primeiro conflito, né? E a mãe precisa dizer, olha, tudo... o seu pai é o João, ele é o seu pai e vai ser sempre o seu pai. O Marcelo é o meu namorado, tá? Ele é o meu namorado. Ele não é o seu pai é o João. E tá claro Cada coisa tá, no seu lugar, né, Paulo? Cada coisa no seu lugar, porque quando a criança está segura de que o lugar do pai dela ou da mãe dela está assegurado, ela é livre para amar aquele homem que é o namorado da sua mãe ou a namorada do seu pai, né? Então tudo tem a ver com que postura a gente lida com isso, né? Então... E aí tem uma... Pode falar, conclui. Não, eu concluí. Né? Não, pode. Eu sou todo imperativo, né? Quase um bipolar. Ótimo! Vambora! E aí, aí tem uma outra coisa que é muito grave, né? A mãe engravidou. Né? Ela não engravidou sozinha, né? Teve alguém que foi lá e ajudou ela a engravidar, não é? Eles se juntaram. Contribuiu por 50%, né? Contribuiu. E aí, depois o que acontece? O filho é meu, eu não quero saber do pai. Eu sou mãe solo. O pai também, o pai por não gostar da mãe, ou por não querer nada com a mãe, ou por não querer o filho, também exclui o filho. Né? Exatamente, e aí eu Paulo. excluo o meu filho. E nessa exclusão também, é difícil de lidar, né? Porque o meu pai não tem interesse por mim. E a minha mãe também não me quis, ela me teve e deu pro meu pai, né? Então, a gente também tem os dois lados, né? E sempre a exclusão, né? Sempre a exclusão, né? Então, os pais precisam pensar nessa possibilidade também, porque o filho é filho, você fez, assume a responsabilidade. Eu não quero conviver, não quero contato, mas por alguma forma, olha, vai levar o meu nome, não vai, isso até é menos relevante. Mas é importante também, por pior que seja, que tenha se dado isso, né? A gente poder fazer o melhor, né? Sempre estar reconhecendo um e outro, né? E mesmo se o pai é um alcoólatra, se o pai é um drogado, esse é o seu pai. Essa é a condição dele. Né? A gente precisa tomar as coisas como são, como foram, né? Como muitas vezes, que é o mais difícil. Geralmente a gente luta com isso. Eu não aceito como não aceito como foi, então eu luto contra isso por não aceitar, por eu querer diferente. E querer diferente, muitas vezes a gente já vai entrar num desequilíbrio porque o que eu estou recebendo não é suficiente. E se não é suficiente, aquilo que eu estou recebendo, que é necessário para mim, não está tendo valor. Interessante você trazer isso, Paulo. Eu lembrei aqui de uma história, né? Porque tem algumas perguntas aqui. Se o pai se exclui, se a mãe... E quando o pai exclui os filhos. Eu vou dar um exemplo aqui prático, porque eu acho que já responde essas perguntas. É um exemplo real. Meu marido tem uma sobrinha que a mãe dela teve um relacionamento rápido e, assim, engravidou, sabe? No dia do aniversário dela, o cara veio aqui
E assim, o cara aparecia e de vez em quando, né, ficavam juntos e depois desaparecia. E nesse dia do aniversário dela, ele veio, apareceu e tum! O dia que transaram sem camisinha, ela engravidou. E aí, esse cara desapareceu, porque depois, né, ele era casado, tinha outros filhos, e sumiu. Não quis, talvez pela condição dele, assumir, não pôde assumir, não estava disposto a assumir. Então, essa menina, ela é a coisa mais linda, sabe? E aí ela foi crescendo e foi crescendo também esse desejo de conhecer o pai. Uma vez eu até orquestrei um encontro, sabe? Me fazendo como cliente dele, como uma pessoa que estava interessada nos produtos que ele vendia, e marquei o encontro. E daí ele teve a oportunidade de ver essa menina, porque talvez ele se sensibilizasse, né? E pelo menos registrasse ela. Ela não foi nem registrada. Então, ele viu a menina e tudo, mas depois desapareceu de novo. Talvez pela condição dele ser casado e de ter outros filhos e disso comprometer lá a relação dele, né? Então, ele não assumiu essa menina. Essa menina hoje está com 15 anos. E há uns 3, 4 anos atrás, ela começou com um processo para... Entrou na justiça, né, para encontrar esse homem e nunca encontra. E aquela dificuldade, tudo, de encontrar. E aí, um dia eu conversei com ela, né, e ela estava em sofrimento, sempre naquela angústia de querer encontrar, e acabava que ela não estava olhando para o essencial, que foi a vida que ela recebeu desse homem, que por meio dessa vida, ela pode ser grata a esse homem, Claro, e só porque foi daquele jeito, naquele dia, ela pôde ganhar a vida dela. E que também não era só responsabilidade dela. Eu chamei a mãe dela e mostrei. Eu falei, olha, a responsabilidade é de vocês dois, né? Então, assim, tá tudo certo. Agora eu falei para ela, você quer que ele lhe assuma nessas condições forçado? Você quer isso? Ou você prefere deixar? E quem sabe, um dia, você trazendo ele, vai trazendo ele para o seu coração, vai agradecendo pela vida que você recebeu. E quem sabe, um dia, esse homem chega até você. E aí vocês podem realmente, né? Você pode realmente olhar para esse homem como seu pai. Porque, assim, uma sim, coisa é o que a lei diz, outra coisa é o que funciona na alma. sim. E E hoje... nessa, e Então, nessa assim, condição, vou te interromper. Só pode queria ir, fazer um parêntese. Quando pode ela ir. faz esse exercício de exigir o reconhecimento na justiça, que tamanho ela se coloca diante desse pai? E quanto mais ela faz isso, mais ele se afasta, né? Então, mas Mais olha ele como se ela se afasta. coloca, né? Fora do Muito lugar. grande. Ela vem Exato. exigir algo do pai e ela não Exigente precisa isso. exigir nada, né? O reconhecimento da justiça vem como uma forma de eu me colocar maior no meu sistema do que o meu pai. E quando eu vou para o meu lugar, esse pai se harmoniza sistemicamente comigo e eu tenho certeza que ele vem. De uma forma ou de Exato. outra ele vem. Mas E na enquanto eu verdade, me coloco exigente para poder obrigar o outro a me reconhecer, eu tô fora eu me coloco maior. A gente está fora do equilíbrio, fora da exatamente. hierarquia. E o que que Belo acontece? Ela exemplo. não, com isso, ela não consegue acessar toda a potencialidade dela que ela tem quando ela se conecta à força do pai. Porque se ela está Sim. viva, se ela está viva, está respirando e está bem, ela tem a força do pai e da mãe disponível para ela. Basta que ela Claro. receba essa vida do jeito que chegou. Porque eu falei para ela, meu amor, se tivesse sido de outro jeito, não seria você. Então a sua realidade é essa. Olhe para a sua realidade, concorde com a sua realidade e agradeça. Porque só porque foi desse jeito é que é você que está aqui. Porque se tivesse mudado uma vírgula, não seria você. Né? Então, o que, que vai fazer? Obrigar esse homem a assumir uma filha que ele, por alguma dinâmica dele, não quer assumir. Bom, no meu ponto de vista, enquanto terapeuta,
eu vejo que não é algo que some para ela nesse sentido, né? É. E às vezes a gente precisa pensar também como é que está o desenvolvimento da minha vida, né? Eu tenho trabalho, eu tenho sucesso, eu prospero na vida, eu tenho força, eu tenho equilíbrio? Muito provavelmente não, né? Porque a Exato. mãe, quando traz e apresenta o filho para o mundo, quem dá força e vai levar para a vida é o pai. Quem vai trazer o dinheiro, a prosperidade, a felicidade é o pai, não, né? Então, esse pai que dá força e dá equilíbrio para quê? Para que o filho prospere, para que ele vá para a vida, né, e ele consiga galgar aquilo que ele necessita para a subsistência dele. E às vezes a gente quer tolir, impedir isso, né? Quer fazer tudo pelo filho. Dá autonomia. Olá, meu amigo, tudo bem? Não atrapalha Oi, a tudo live, bem? homem. Nosso ciclista que acabou de chegar do trabalho. Um abraço. Viu, Paulo? E assim, só para não confundir, né? Muitas vezes as pessoas acham que essa força, né, que o pai é a força que leva para o mundo, precisa ser o pai físico. Claro que se for o pai físico, melhor. Só que é a conexão com essa força do pai que, na verdade, já está dentro de nós. Porque metade de mim é minha mãe e metade de mim é o meu pai. E é simples isso, né? Na minha aula do sábado, eu pedi para o Matheus e falei para ele, interessante como a gente sente a força do pai e da mãe, né, na nossa ancestralidade. Então, eu tenho um exercício muito legal que toda vez que eu estou precisando de força, né, e a gente precisa, principalmente nesses tempos, eu coloco meu papai aqui à direita, minha mamãe à esquerda, e atrás dele os papais, e eu faço toda a minha flecha da minha ancestralidade. Ô, E Paulo, aí eu respiro. a gente podia Podemos fazer isso. finalizar a Temos tempo? live. Temos Eu acho tempo? que, eu acho que a gente tem uns minutinhos, sabe por quê? A gente Vamos entrou fazer, e saiu. então. Vamos E fazer aí, esse assim, exercício, então. vamos fazer. E aí, se vocês, pessoal, se vocês quiserem que a gente faça uma live na quinta-feira, só para responder perguntas, vão sinalizando aí pra gente, que aí na quinta-feira a gente vem só, né, Paulo? Você pode na quinta? Isso, posso. E aí Só para também tem assim, responder. não é só perguntas, curiosidades, algumas coisas que vocês queiram. Às vezes surge muita coisa, anota e vocês podem mandar pelo direct, né? E a gente também vai responder, não responde aqui na hora. Mas eu até gostaria de fazer esse exercício, que é um exercício curtinho, mas é só Então para vamos. sentir essa presença, para vocês sentirem o que eu estou falando, né? Então, por um momento, sabe o que vocês fazem? Feche os olhos de vocês, né? E se conectem com o seu papai e a sua mamãe. Então você faz que eu Vamos? vou só monitorar aqui o tempo, tá bom? Tá Aí você bom, pode muito seguir bom. com o pessoal. Eu Isso. aviso. Então, pessoal, pode fazer de olho aberto, olho fechado, mas quem quiser se conecte, se for de olho fechado, melhor. Traga a imagem que melhor represente o seu papai para você e a imagem que melhor representa a sua mamãe. E se você não tem papai ou não tem mamãe, Vivos. veja uma imagem que possa representar também. E aí você vai colocar o seu pai atrás de você, no seu lado direito, e a sua mamãe no seu lado esquerdo. E aí você vai expirar, soltar o ar pela boca, e depois você vai inspirar bem devagarzinho pelo nariz e soltar pela boca. E vai percebendo as sensações de vocês, que vai trazendo no peito de vocês. E aí, atrás dos seus papais, nós vamos colocar os seus avós. Né? Sempre a vovó do lado direito e o vovô do lado... Ó, vovó do lado esquerdo e vovô do lado direito. Da mamãe, a mesma coisa do papai. Vovó do lado esquerdo, vovô do lado direito. E aí vocês vão sentindo, à medida que a gente vai colocando, e aí nós vamos colocar os papais dos seus avós. O papai da vovó, da mamãe, né? Da vovó mãe, da vovó pai. E assim sucessivamente, atrás de cada um nós vamos colocando os pais. Nós temos 26 segundos. E aí vocês respirem por um momento e sintam o coração, sintam a força e o equilíbrio que dá. E toda vez que vocês precisarem se sentir fortes, vocês se 10 sentirem segundos. desprotegidos,
vocês façam isso, tá bom? Obrigado, E um contem beijo. pra gente na